Salmos, então, 37, verso 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Algumas versões vão dizer: entregue-se, ou melhor, rende-se ao Senhor, confie nele, e ele tudo fará. Amém? E que o Senhor nosso Deus nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, em um mundo que frequentemente mede o sucesso pela força, pela determinação, pelo controle, a ideia de rendição pode parecer um erro para qualquer pessoa. Nossa sociedade valoriza aqueles que lutam, que se erguem, que conquistam, que controlam seus próprios ou seu próprio destino. Estudos mostram que mais de 75% dos adultos acreditam que estar no controle da sua própria vida é um importante contribuinte para o seu bem-estar, para sentir feliz, para sentir como tivesse atingido o sucesso pessoal. Nós somos ensinados a nunca desistir, a nunca se render a nada e a ninguém. A palavra rendição, principalmente, é muito utilizada no contexto militar. Fala-se em rendição de uma nação a outra em casos de conflitos militares, como em uma guerra. E render-se nesse contexto militar, no período de guerra, significa entregar-se, dar-se por vencido. Implica, então, cessar fogo ou acabar uma guerra, acabar com um combate militar. Se render em uma guerra representa humilhação, constrangimento para a nação que se rendeu. E nós estamos vendo isso na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Desde que Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele tem tentado acabar com essa guerra. E ele, então, tem sugerido que a Ucrânia se renda à Rússia para o cessar fogo. Mas o presidente da Ucrânia, Zelensky, não aceita. E ele não aceita não é porque ele não quer acabar com a guerra do seu país, mas se render, se dar por vencido, é um sinal de humilhação para aquele povo. E por isso ele não quer se render. Na nossa sociedade, a palavra rendição também significa derrota, perda, fraqueza. Há uma tendência nesse tempo de competitividade, de concorrência, de sonhos pessoais, de que somente os mais fortes, aqueles que nunca desistem, é que serão os vitoriosos. No geral, todos nós preferimos desfrutar do crescimento, de conquistas, de sucesso, do que pensar na possibilidade de uma vida ligada à redenção, ou de obediência, de submissão a alguém ou algum senhorio. Por isso que, pegando emprestado o sentido da palavra rendição no contexto militar, mas trazendo ao nosso propósito aqui de vida com Deus, a palavra rendição tem um outro sentido e importância. Realmente, a rendição é muitas vezes vista como um sinal de fraqueza. Nos campos de batalha, nos negócios, ela é frequentemente um sinônimo de derrota. Mas a Bíblia nos ensina que a rendição a Deus é o caminho mais poderoso e transformador que o homem pode ter em sua vida. Não é uma rendição de erguer uma bandeira branca em derrota, mas de estender as mãos em fé, confiando nossa vida ao Deus soberano e amoroso que nos criou. É uma rendição que desafia a lógica do mundo e nos coloca em um caminho de transformação, de paz, de força verdadeira que nós precisamos ter para viver.
A verdadeira paz e poder não são encontrados em nosso controle, mas em nossa rendição ao Senhor. É um conceito que pode parecer estranho em uma cultura tão focada no individualismo, na autossuficiência. Como seres humanos, lutamos constantemente para manter o controle de tudo. Queremos ser o mestre de nosso próprio destino, mas o fardo muitas vezes se torna pesado quando nós queremos controlar toda a nossa vida, a nossa história. A vida nos lança em tempestades que nós não podemos controlar e a luta se torna muito cansativa. E talvez seja por isso que você que entrou aqui nessa noite se encontra assim, cansado, sobrecarregado, no limite das suas forças, porque talvez ainda não se rendeu por completo ao Senhor. Amados, a rendição a Deus é reconhecer que nós não temos todas as respostas, mas significa que nós confiamos que Deus sabe o que é melhor para nossas vidas, mesmo quando nós não compreendemos. Rendição ao Senhor é deixar de ir em direção aos nossos próprios planos e permitir que Deus guie o nosso caminho, porque Deus quer a sua vida completa. 95% não é suficiente, quase não é. Não existe o quase diante de Deus. Não tem como ser quase cristão, quase filho de Deus, ou é filho ou não é, ou é de Deus ou é do mundo, é muito simples. Mas só consegue ser do Senhor aquele que entende e se rende 100% a Deus. Em Gênesis, capítulo 32, nós encontramos a história de Jacó lutando com Deus. A Bíblia diz que essa luta foi pela noite toda até o amanhecer. Jacó segurou o Senhor, recusando a deixar embora. Mas só depois que o anjo do Senhor tocou em sua coxa, foi que Jacó se rendeu a Deus, e ali o Senhor então muda o seu nome de Israel, ou de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus, aquele que é o príncipe de Deus. Jacó, ele aprendeu que se render a Deus é também ter vitória, e não uma batalha perdida. A rendição a Deus, confiando no seu amor, na sua sabedoria, no seu poder, é o caminho para uma vida plena e abençoada que tanto queremos. Rendição não é simplesmente não fazer nada, não é deixar de guiar o barco da nossa vida e estar à deriva do mar, mas rendição é uma escolha ativa, uma decisão consciente de confiar e de seguir a vontade de Deus. É um caminho que pode nos transformar de dentro para fora, trazendo uma renovação, trazendo um crescimento em nossa jornada com Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, que ele diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se rendendo ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o esquema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está nos lembrando que para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, se rendendo totalmente ao Senhor. Essas palavras do apóstolo Paulo carregam uma verdade profunda, porque a rendição é mais do que um momento, mas é um estilo de vida, uma maneira de caminhar com Deus diariamente. Não é apenas escolha de um dia, mas é uma escolha diária.
Todos os dias nós precisamos nos render ao Senhor, ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Infelizmente, muitos não conseguem se render ao Senhor, e existem algumas causas por isso. Muitos ainda não conseguem se entregar 100% ao Senhor. Muitos gostam da religião, muitos sabem quem é Deus, muitos gostam de participar de um culto de adoração a Deus, mas ainda não se entregou 100% ao Senhor. E aqui está alguns motivos. Primeiro motivo, porque muitos não se entregam totalmente ao Senhor por causa do orgulho. Amados, a Bíblia diz em Provérbios 18, verso 12, diz assim, olha, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. O orgulho em querer sempre demonstrar que conseguimos tudo que temos com nossas próprias forças, nos impede de se render ao Senhor. Por causa do orgulho, de querer estar no controle de tudo a sua vida, muitos não se entregam ao Senhor, não se dobram diante de Deus. Esse é o motivo porque muitos não conseguem se render a Cristo, porque ainda tem esse orgulho de querer estar no controle de todas as coisas da sua vida. E se render ao Senhor é entregar 100% a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Será que você precisa de uma dor, ou uma dose maior de dor, para recorrer ao controle de Deus? Porque, queridos, infelizmente, muitos vêm apenas pela dor. Muitos têm que passar por sofrimento. Muitos têm que passar por lutas tão grandes na sua vida para compreender que é necessário se render a Deus. Mas hoje nós temos essa oportunidade de se chegar até o Senhor através do amor de Cristo, entendendo que o Senhor nos amou e entregou seu único Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, e por isso nós nos rendemos ao Senhor. Nós só vamos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro motivo, porque muitos ainda não conseguem se render totalmente ao Senhor. Um segundo motivo, porque muitos não conseguem se render a Deus, porque levam uma culpa no coração. A Bíblia vai dizer, aquilo que o salmista diz no Salmo 40, verso 12, diz o seguinte, olha, porque os problemas que enfrento são grandes demais, meus pecados me atrapalham a visão, são muitos, mais que os fios de cabelo da minha cabeça, por causa deles me sinto fraco e desanimado. O salmista tinha dificuldade de chegar até o Senhor, por causa das suas fraquezas, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Muitos não se rendem totalmente ao Senhor, porque eles sempre lembram dos seus erros, sempre lembram do seu passado, sempre lembram dos problemas que ele se envolveu, que está envolvido, e por isso não consegue chegar a Deus. Mas não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe erro que Deus não possa pagar. Não existe passado tão triste, tão sofrido, tão machucado, que Deus não possa rasgar e escrever uma nova história. Por isso nós podemos nos render a esse Deus, porque esse Deus é capaz de pegar todos os nossos erros, todos os nossos pecados, lançar no mar do esquecimento, e a Bíblia diz que ali Ele não se lembra mais. A culpa tem feito com que muitos não se rendam totalmente ao Senhor. Talvez seja a sua situação. Talvez diante de tantas coisas que você fez, de tantos erros, de tantos pecados, mas todos nós já cometemos e cometemos ainda, continuamos cometendo alguns erros, algumas falhas. Mas o nosso Deus é o Deus que nos dá sempre a oportunidade de viver uma nova história. Um terceiro motivo, porque muitas vezes, muitos não conseguem se render totalmente ao Senhor, é por causa do medo. E a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 18, que no amor de Deus, no amor verdadeiro, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Queridos, você está sendo controlado o tempo todo. É simplesmente uma questão de quem você escolhe para controlar a sua vida. Muitas vezes nós somos controlados pela nossa vida financeira.
Muitas vezes nós somos controlados pelo nosso clube ou nosso grupo social. Muitas vezes nós somos controlados pela nossa família, pelos medos, pelas ansiedades do nosso coração. Mas hoje nós podemos expulsar tudo isso da nossa vida e se render totalmente ao Senhor e ser controlado somente por Cristo. Um quarto motivo, porque muitos não conseguem se render ao Senhor por causa das suas preocupações. A ansiedade, o desejo de fazer tudo no nosso tempo, impede de viver na dependência de Deus. E por isso muitos não conseguem se render ao Senhor, sabendo que o Senhor tem um tempo certo sobre todas as coisas. Se render a Deus é entender que Ele vai agir no tempo dEle e não no nosso tempo. Mas ainda o nosso jeito de querer controlar tudo, controlar a nossa história, controlar o nosso futuro, controlar a nossa vida, impede de Deus agir completamente em nossas vidas. Preocupação sobre o futuro, como vai ser? Será que eu vou conseguir viver uma vida tranquila? Como vai ser o meu amanhã? Será que eu vou ter condição financeira? Será que eu vou conseguir sustentar tudo o que eu tenho? Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim, olha, não andem preocupados com coisa algumas, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós não podemos e nem precisamos nos preocupar com o amanhã, porque Deus tem cuidado de nós. Um último motivo, porque muitos não conseguem se render ao Senhor por causa da religiosidade. Amados, a religião aprisiona, o relacionamento com Deus nos liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade que é Cristo nos libertará. Render-se a Deus não é uma resignação passiva, não é um fatalismo, não é uma desculpa para a preguiça de não querer fazer mais nada na nossa vida, não é uma omissão com as situações da vida, mas significa exatamente o oposto. Significa sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Se render ao Senhor não é para covardes, mas é para gente corajosa, que entende que somente em Deus temos vida plena de verdade. Somente no Senhor. Mas infelizmente, muitos ainda estão presos na sua religião. Estão presos ainda na sua cultura familiar, aonde nasceu, a cultura religiosa da sua família, seja ela cristã ou de outra religião, muitos ainda estão presos nisso, e por isso não conseguem se render ao Senhor, porque se render ao Senhor não é se render a uma religião, mas é se render àquele que nos salvou. Por isso, meu amado irmão, o convite que eu tenho para você nessa noite, é para se render ao Senhor em todas as áreas da vida, porque quando nós nos rendemos ao Senhor completamente, 100% da nossa vida, o Senhor age em todas as áreas da nossa vida, o Senhor consegue trabalhar de forma especial, o Senhor consegue transformar. Quando nos rendemos 100% ao Senhor, Deus age na nossa história. Quer ver? Primeiro, na vida financeira. Amados, na área financeira, quando nós nos rendemos ao Senhor, o Senhor trabalha de forma magnífica. A Bíblia conta a história de uma viúva, chamada de viúva de Sarepta, que mostra como nós devemos nos render ao Senhor em nossa vida financeira também. Porque essa viúva enfrentava uma grande crise na sua vida. Uma grande fome havia afetado a sua casa e toda a região onde ela morava. Essa mulher se vê em uma situação desesperadora. Tinha apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite para fazer um último pão para si e para o seu filho antes de morrer de fome. Mas a Bíblia diz que nessa hora, o profeta Elias passa em sua casa e pede um pão para essa viúva. Só que ali ela exprime toda a sua incredulidade, explicando a sua condição precária. Mas o profeta Elias desafia ela a dar um passo de fé e se render totalmente ao Senhor, confiando que em Deus haveria garantia que sua farinha e azeite nunca se esgotaria. A Bíblia diz então que a viúva,
apesar de suas dúvidas, ela obedece ao profeta, age com fé. E a Bíblia diz que a promessa de Elias se cumpriu. A farinha e o azeite não se esgotavam durante todo o período de fome daquela região. Na época em que havia escassez de alimento em todos os lugares, em todas as casas, na casa daquela viúva havia abundância de alimento. Porque é assim que Deus faz. Essa história demonstra que quando nos rendemos ao Senhor, Ele nos sustenta e provê todas as nossas necessidades. Mesmo em tempos de crises, a fé pode abrir caminho para a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos nos render ao Senhor. Quando nos rendemos ao Senhor, nós temos a garantia que o sustento do Senhor virá todas as manhãs, todos os dias o Senhor trará o sustento necessário para a nossa casa, para a nossa família. Mas infelizmente, muitos estão correndo, como diz a Bíblia, correndo atrás do vento, tentando garantir o seu futuro nas coisas materiais, mas que pode ser perecível, que vão acabar, mas aquilo que o Senhor nos traz de sustento é para o dia, é momentâneo, é na hora, é para aquele dia, porque nós podemos ter certeza que amanhã virá novamente o alimento, trazendo sustento para a nossa casa. Quando nos rendemos ao Senhor, você verá os seus celeiros sempre cheios de abundância, porque é uma promessa de Deus para a sua vida. Uma segunda coisa, uma outra área da nossa vida, que acontece uma transformação, quando nos rendemos 100% ao Senhor, é através da nossa vida emocional. Um exemplo bíblico, que ilustra a rendição ao Senhor na área emocional, pode ser encontrado na vida de Davi, especialmente nos salmos que ele escreveu. Davi, a Bíblia mostra, que enfrentou diversas situações emocionais desafiadoras, incluindo tristeza, medo, desespero, mas Davi sempre buscou se voltar para Deus em seus momentos de crise. Um exemplo foi Salmo 42, onde Davi expressa sua angústia emocional, e ele diz assim no verso 11, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas espera em Deus, pois ainda o louvarei, o Senhor é o meu Salvador e o meu Deus. Amados, Isaías 40, verso 29 em diante diz o seguinte, olha, o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, quando nos rendemos ao Senhor, o Senhor restaura a nossa vida emocional, o Senhor nos faz viver novos sonhos, novos projetos, uma nova vida. Quando nos rendemos ao Senhor, o Senhor cuida também da nossa vida emocional. Seu coração está batido, na sua mente tem passado coisas que têm machucado sua alma, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo abandonado, você está tendo ansiedade sobre o seu futuro, sobre o que vai acontecer. Se você se render totalmente ao Senhor, o Senhor vai trazer cura para a sua vida emocional. O Senhor vai restaurar o seu coração, o Senhor vai restaurar a alegria que um dia você perdeu, o Senhor vai restaurar os sonhos que você um dia desistiu, mas o Senhor vai trazer de volta para a sua vida tudo que Ele tem de promessas para você. Por isso, se renda totalmente ao Senhor. Uma outra área da nossa vida, que Deus age de uma forma espetacular, quando nós nos rendemos totalmente ao Senhor, são as tempestades da nossa vida, porque todos nós passamos por tempestades, todos passamos por dias maus, dias difíceis, dias de perda, todos nós passamos por isso. E a Bíblia vai dizer, no Evangelho de Marcos, conta que os discípulos estavam
em viagem, num barco com Jesus, e uma tempestade violenta se levantou. Os discípulos ficaram aterrorizados, mas a Bíblia diz que Jesus, ele estava dormindo na polpa do barco, sobre um travesseiro, enquanto o barco sacudia, enquanto o barco quase estava virando, Jesus estava lá dentro dormindo, descansando, tranquilo. A Bíblia diz que os discípulos, assustados com isso, acordaram a Jesus, disseram: Mestre, não te importas que morramos? A Bíblia diz que o Senhor então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento então se aquietou e fez completa calmaria, como diz Marcos capítulo 4, versículo 38. Amados, essa história ilustra como muitos de nós enfrentamos as tempestades da vida. Estatisticamente, o número de pessoas enfrentando ansiedade, depressão, tem aumentado em todo o mundo. Essas estatísticas nos mostram uma humanidade que está lutando para encontrar paz em meio às tempestades. Nós somos como os discípulos, com medo, incertos de onde encontrar ajuda. A história de Jesus acalmando a tempestade não é apenas um milagre físico, mas é uma ilustração do poder de Deus sobre as tempestades da nossa vida. E o Senhor não promete que não haverá tempestade, mas promete estar conosco no meio das tempestades. No momento que você está sentindo tudo virar, o barco quase virar da sua vida, é nessa hora que você pode clamar o Senhor, e com uma só palavra que o Senhor mandar, a tempestade da sua vida vai acalmar. É isso que o Senhor faz. Isaías 43, verso 2 diz: olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é rendição. Rendição não é sobre dar-se por vencido, mas é entregar-se àquele que pode acalmar a tempestade das nossas vidas. É reconhecer nossa própria impotência e confiar totalmente no poder de Deus. O mundo pode nos oferecer soluções temporárias, mas somente Jesus pode trazer a verdadeira paz e cura que tanto nós precisamos. As estatísticas podem ser assustadoras, mas elas não têm a última palavra. Deus tem a última palavra, e o Senhor está conosco, pronto para acalmar a tempestade das nossas vidas a partir de hoje. Mas para isso nós precisamos nos render completamente ao Senhor. A rendição a Deus não é um sinal de fraqueza, mas é um ato de fé, de confiança, é o caminho para a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode oferecer, mas você pode encontrar no Senhor Jesus. Está difícil, está no meio de um furacão, está no meio de uma tempestade. Nessa noite, se você se render totalmente ao Senhor e clamar ao Senhor, o Senhor estará com você no meio dessa tempestade. Às vezes a tempestade vai demorar um tempo ainda para passar, mas você não estará sozinho, porque o Senhor estará com você em todos os momentos. Mas, queridos, Deus age também na nossa história, na nossa família, quando nós nos rendemos totalmente ao Senhor, quando nós nos entregamos 100% ao Senhor. Como a rendição a Deus pode impactar a nossa casa, como quando nós rendemos ao Senhor, pode impactar totalmente a nossa família. A Bíblia conta a história de um carcereiro que tomava conta da prisão onde Paulo e Silas estavam presos. Durante a noite, a Bíblia diz que a noite toda, Paulo e Silas ficaram adorando, cultuando, louvando o Senhor dentro da prisão. E a Bíblia diz que durante aquela noite, houve um grande terremoto, e os presos que estavam ali, as correntes que prendiam eles, foram rebentadas, foram soltas. A Bíblia diz que o carcereiro, ao perceber que as portas estavam sendo abertas, ele ficou desesperado,
pois que ele sabia que aquilo poderia custar a sua vida, já que os prisioneiros talvez fugiriam, e naqueles tempos o carcereiro era responsável pelos presos. Então, se algo acontecesse com os presos, ia contra então o carcereiro. O carcereiro, dentro daquele desespero, vendo que os presos talvez fugiriam diante daquele terremoto, a Bíblia diz então que ele pega para se matar, ele tenta tirar a sua vida, mas nesse momento, Paulo então grita pelo carcereiro para ele não se suicidar, pois nenhum preso havia fugido naquele momento. O foi tão impactado com aquela cena, porque a lógica era que todos iriam fugir naquele momento, mas ele foi tão impactado com o testemunho daqueles que louvaram e adoraram a noite toda na prisão, e que não fugiram tendo a oportunidade, que o carcereiro então vira para Paulo e diz: olha, como que eu faço também para ter esse Senhor? Como eu faço para ter essa paz? Como que eu faço para ter essa vida? Como que eu faço para ser salvo? A Bíblia diz então que Paulo e Silas responderam para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amados, a Bíblia diz que o carcereiro então pega aqueles dois presos, leva para sua casa, e ali eles pregam do evangelho, da mensagem do Senhor. E a Bíblia diz que o carcereiro e toda a sua casa creram e foram batizados. A Bíblia nos mostra que a rendição do carcereiro a Deus não apenas resultou em sua própria salvação, mas também trouxe salvação para sua família, mostrando que a fé e a rendição total a Deus pode trazer impactos gigantescos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Através da sua rendição a Deus, a sua casa será salva, a vida dos seus filhos serão libertas, e você verá as promessas de Deus sendo cumpridas em sua família. Por isso que vale a pena se render ao Senhor, porque quando nós rendemos o Senhor começa a agir na nossa história, o Senhor começa a agir na nossa casa, o Senhor começa a agir no coração dos nossos filhos, o Senhor começa a agir no coração do nosso cônjuge, e de repente, quando você vê, toda a sua casa estará servindo ao Senhor Jesus. Por isso que vale a pena se render ao Senhor. Naquele momento, aquele carcereiro, ele estava pensando primeiro sobre a sua vida, ele primeiro pensou em si, ele logo pensou e pediu: como que eu faço para ter esse Senhor? Como eu faço para ser salvo? Mas Paulo vai além, Paulo enxerga além do que ele estava pensando. Ele estava pensando na salvação para a sua vida, mas Paulo estava mostrando, entendendo, enxergando que através da salvação do carcereiro, toda a sua família também seria salva. E naquele dia, não foi apenas uma vida que se renderam ao Senhor, mas foi uma família inteira. Irmãos, não tem coisa mais linda. Quando a gente tem o batismo na igreja, nós teremos o próximo batismo dia 6 de abril, não tem coisa mais bonita quando entra uma família inteira, e ali então toda a família se rende, se batiza, mostrando que a família inteira escolheu servir ao Senhor Jesus. Isso também vai acontecer com você. Isso também vai acontecer na sua casa, na sua família, a partir do momento que você se render totalmente ao Senhor. Porque quando nós rendemos totalmente ao Senhor, o Senhor começa a trabalhar em toda a nossa história, começando na nossa família. Na nossa família. Diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, diante de tudo que nós mostramos sobre a importância de se render ao Senhor, diante do que nós presenciamos através de histórias, ao ver aquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas, quando nós nos rendemos ao Senhor, a grande talvez pergunta seja: como então? Como se entregar totalmente ao Senhor? Como se render totalmente a Jesus? E a primeira resposta é muito fácil, é você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que você abrir o coração, a porta do seu coração, e dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha história, entra no meu coração, porque eu me entrego totalmente ao Senhor. A partir desse momento, Jesus vai começar a fazer uma mudança completa em você.
A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 14, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, Jesus, Ele olhou para os homens e os amou. O Senhor vê não somente o que o homem vê, o Senhor vê o que o homem pode ser. O Senhor não vê somente a atualidade do homem, mas Ele vê o seu potencial. Jesus nos vê somente como nós somos, não somente como nós somos, mas como nós podemos ser. E Ele diz, olha, dá a sua vida a mim, e eu farei de você o que você tem de potencial para ser. Você ainda não entendeu o potencial que você é nas mãos do Senhor. Quando o Senhor olhou para Paulo, Paulo era apenas aquele que mandava matar cristãos. Paulo é aquele que perseguia o cristianismo, perseguia os seguidores de Cristo, mas Jesus, o Senhor, estava vendo além, o Senhor estava vendo o potencial que Paulo seria em suas mãos, quando ele se rendesse totalmente ao Senhor, e a Bíblia diz então que Paulo se rende completamente, e se tornou o maior missionário que esse mundo já viu. É assim que o Senhor faz, quando nos rendemos totalmente ao Senhor, o Senhor então começa a nos mostrar o nosso real potencial daquilo que nós somos diante dEle. Segunda coisa é reconhecer o senhorio de Cristo. Gálatas 2, versículo 20 diz o seguinte, olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, a salvação é pela graça, mas decidir tornar-se um discípulo de Jesus lhe custará tudo. A nova vida em Cristo não significa tentar domesticar o velho homem, mas disciplinar o novo homem diante do Senhor. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, não apenas aceitamos Ele como nosso Salvador, mas aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. E como Senhor, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que fala os planos que tem para nossas vidas, porque a Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Se render ao Senhor é reconhecer a necessidade de mudança, é reconhecer que nós precisamos mudar, e essa mudança só acontece quando Jesus entra na nossa história. Amados, não são as pessoas que nos mudam, não são as situações, mas é Jesus Cristo. Jesus é o único que tem poder para entrar na nossa história e mudar o que é necessário. Por isso, meu amado irmão, essa é a noite de nos rendermos ao Senhor. Essa é a noite de entender que agora é a oportunidade de se entregar totalmente ao Senhor. É a oportunidade de nos rendermos por completo ao Senhor. É a oportunidade de dizer, Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Porque somente nos rendermos ao Senhor é que o Senhor vai mudar a nossa história. Meu amado irmão, eu concluo dizendo que rendição do mundo é totalmente diferente da rendição a Deus. A rendição do mundo é totalmente diferente da rendição a Deus. No mundo, se render é uma derrota, mas render-se a Deus é certeza de vitória em Cristo Jesus. No mundo, se render é sinal de humilhação, mas se render ao Senhor é sinal de exaltação. No mundo, se render é sinal de fraqueza, mas se render a Deus é sinal de muita coragem. No mundo, se render é sinônimo de prisão, mas em Deus é sinal de libertação. No mundo, se render é de punhos fechados, como se estivesse preso, mas se render a Deus são de mãos abertas, estendida ao céu, em adoração àquele que nos salvou. Por isso que vale a pena se render ao Senhor, por isso que vale a pena se render a Deus. Porque se render ao Senhor é melhor do que se render àquilo que o mundo tem nos oferecido. Por isso que nessa noite, é noite de rendição, é noite de se entregar 100% a Deus.
Meu amado irmão, você não pode sair aqui dessa noite sem entender que é necessário se entregar totalmente ao Senhor. Você não pode sair nessa noite sem entender que vale a pena se render completamente ao Senhor. Porque a partir do momento que você se render a Deus, o Senhor vai começar a agir na sua história. E quando você vê a sua vida, a sua geração, a vida dos seus filhos vão ser transformados pelo poder de Deus. A partir do momento que você trouxer Jesus para a sua vida, a partir do momento que você trouxer Jesus para a sua casa, para a sua família, você vai ver a sua vida financeira transformada, você vai ver a sua vida emocional transformada, você vai ver a vida da sua família transformada, você vai ver como vai ser passar por momentos difíceis e tempestades, que ainda que traga algumas dores ao nosso coração, mas é de certeza que o Senhor está no controle das nossas vidas.